Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Fabrício Santos Ritá, professor do IFSU de Minas Campus Muzambinho e membro da comissão organizadora do Congresso Nacional de Meio Ambiente Poços de Caldas. O Congresso Nacional de Meio Ambiente Poços de Caldas, em sua 21ª edição, ocorrerá de 25 a 28 de outubro de 2024, tendo como tema de discussão extremos climáticos, impactos atuais e futuros. As submissões se encontram abertas até 8 de setembro. O IFSU de Minas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a GSC Eventos Especiais, são parceiros nesse grande evento. Para nós, é motivo de orgulho e satisfação celebrar o Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto. Para brilhantar esse evento, convidamos o Dr. Marco Andrei Cipriani Frade, médico, docente e pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e presidente da Associação Brasileira de Hansenologia, para proferir a palestra Hanseníase, uma endemia oculta e os condicionantes ambientais. Fique à vontade, Dr. Marco Andrei, é um grande prazer recebê-lo nessa noite. Eu, enquanto membro da comissão organizadora, dou as boas-vindas através do IFSU de Minas e através da GSC Eventos. Peço, antes de mais nada, que faça uma breve apresentação e fique à vontade para iniciar a sua palestra. Tenha uma excelente noite. Obrigado, professor Fabrício, obrigado a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma honra enorme estar podendo participar nesse Dia, né, Internacional da Saúde, falar sobre hanseníase, né, uma doença que é negligenciada, que está subdiagnosticada, né? Então, nós estamos no incessante trabalho de treinar os profissionais de saúde, muitos alunos de escolas em saúde não estão vendo o hanseníase como deveria, e a doença acaba ficando, né, subdiagnosticada, os pacientes perdendo uma enorme qualidade de vida, sofrendo durante muitos e muitos anos, sem que o diagnóstico seja feito pelas modificações da própria doença, que é um pouco o que a gente vai discutir hoje na nossa aula. Eu sou Marco Andrei, sou dermatologista, hansenologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também hansenologista pela Sociedade Brasileira de Hansenologia. Sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia e sou professor titular de dermatologia na Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão Preto. Né? Tenho assessorado o Ministério da Saúde já há muitos anos, né, para discutir muitas dessas questões relacionadas a essa doença que está subdiagnosticada. Bem, eu vou compartilhar a minha apresentação. Tudo bem, Keila? Perfeito. Todos veem, né? Então, o tema que me foi proposto para falar nesse Dia, né, Internacional da Saúde é a hanseníase, uma endemia oculta, e uma associação com os condicionantes ambientais, que nós vamos discutir um pouco mais no final, com a participação do professor Fabrício Ritá. Já aproveitando para divulgar o nosso Congresso Brasileiro de Dermatologia, de Hansenologia, que vai acontecer em Salvador, de 5 a 8 de novembro, né, com cursos importantes, pré-congressos, também a prova de título de especialista em Hansenologia será realizada também nesse congresso, no Grand Hotel Stella Maris. Será um prazer poder, né, contar com vocês. Bem, a situação global hoje da hanseníase de 2022, que está em tela, foram 174 mil casos novos diagnosticados em 2022, de acordo com notificações de 182 países. Se vocês olham nesse mapa, vocês têm muitos países em branco que sequer dão notícias sobre casos de hanseníase, nem se informa no sentido de realmente não ter o caso. Então, ainda temos muitos países que não notificam hanseníase, porque realmente não veem isso como um problema de saúde, né? No Brasil, em 2022, fizemos 19 mil, quase 20 mil casos novos, que corresponde a 11,3% dos casos no mundo e 92% dos casos das Américas.
O que chama atenção é que nós temos que levar em consideração o impacto da Covid, que fez com que pelo menos 35, 40% dos casos diagnosticados em 2019 fossem desaparecendo ao longo dos anos. Então, vocês veem que em 2019 nós tínhamos 202 mil casos novos, né? Então impactou aqui em quase 40 mil casos novos no mundo deixaram de ser diagnosticados via Covid, né? Isso, no Brasil, foi um impacto enorme, porque nós fizemos quase 28 mil casos novos de hanseníase em 2019, caímos para 19 mil, ou seja, 10 mil casos ao ano de pandemia deixaram de ser notificados. Isso é uma situação que torna-se até mais grave, porque mesmo com 28 mil casos, nós considerávamos que esse número estava 3, 4 vezes menor do que era a realidade. Então, hoje nós estamos fazendo políticas públicas em cima desses números de 2022, o que é um erro absurdo, porque esse número não é real, não é a situação que acontece no campo. Então, nesse mapa, só pelo padrão aqui, o número de detecção de casos novos, né, a taxa de detecção de casos novos, se vocês olharem, esse mapa todo colorido, apenas aí, o que é baixo é só o Rio Grande do Sul, médio esse rosinha, vocês veem que, o que eu quero dizer com isso, né? Aqui é que 50% da população, se vocês tirarem essas cores azuis, o alaranjado, né, e o verde, indica que 50% da população brasileira, que corresponde à população de 19 estados, né, do Brasil, ela é uma população que está exposta a taxas de alta, muito alta, ou hiperendemia, né? E o número estimado de casos subdiagnosticados de hanseníase é aproximadamente 8 vezes maior. Então, além da perda pelo Covid, nós já temos essa realidade que era muito ruim, né? Então, essa heterogeneidade, né, entre os estados no Brasil, a migração que existe entre um estado e outro, né, associada à perda da expertise, né, dos colegas médicos, no sentido de reconhecer a doença cada vez mais cedo, né, cada vez com menos evolução, isso se torna um problema ainda maior, né, tornando aí a hanseníase uma doença que o problema dela hoje não é subnotificação, é subdiagnóstico mesmo, as pessoas não estão vendo a doença, né? E aqui nós temos também uma diferença enorme entre, né, os grupos, né, os nichos populacionais, né, como nas prisões, nas escolas, nos asilos, como isso se comporta, né? Então, dados que colocam epidemiologicamente a doença ainda como uma doença em atividade, né, e que a gente precisa se preocupar cada vez mais, é que 70% dos estados no Brasil têm índices maiores do que a média nacional. Então, na taxa de detecção, ela está para a endemia, né, alta, muito alta, né, em algumas regiões, como o norte, né, e o centro-oeste, nós temos áreas de hiperendemia. A busca ativa, né, própria pelo paciente é 9 vezes maior do que na avaliação de contato. É uma doença que a gente precisa fazer avaliação de contato. Quem vive com paciente de hanseníase tem 8 vezes mais chance de também ter doença. O número de recidivas está aumentando, mostrando que o tratamento ele não está eficaz para 100% dos pacientes, então isso é uma situação que nos assusta. 80% dos casos são taxados como multibacilares, o que mostra que nós estamos fazendo cada vez mais o diagnóstico da hanseníase, ele é um caso novo já avançado. 50% desses pacientes são, né, hanseníase dimorfa e 18% vichoviano, ou seja, formas clínicas também avançadas, e o que é mais triste, que nós temos 25% dos casos em crianças já com algum grau de incapacidade instalada. Dados que deixam claro e nítido o quanto o diagnóstico da hanseníase está sendo feito de forma tardia. Né? Uma doença que tem cura, tem tratamento,
né? Esse trabalho é um trabalho que foi publicado em 2015, que eles já falavam que, assim, uma prospecção para 2020, nós tínhamos mais de 4 milhões de pessoas com hanseníase no mundo que não tinha sido diagnosticado, e que isso precisa de investimento, né, em aumentar aí a buscativa, campanhas de buscativa, né, fazer, né, essa buscativa. Um exemplo é o que nós estamos fazendo em Muzambinho, com o apoio do IFES, Sul de Minas, Campus Muzambinho, né, com o doutor Fabrício, que a gente está treinando as equipes de saúde da cidade de Muzambinho para acordar, né, para recordar e ficar mesmo a um trabalho proativo na comunidade, buscando os casos de hanseníase. Então, esse trabalho já falava isso, né, que a eliminação era um desafio e que a gente precisava mudar, né, em termos de campanhas de buscativa, aumentar a expertise profissional, capacitar os profissionais e avançar cientificamente buscando exames mais sensíveis na comunidade. Aqui é só um esquema mostrando, né, que você tem, né, essas bolinhas coloridas, esses pontos vermelhos, são pacientes de hanseníase que estão espalhados na sociedade. E que a doença, como é de transmissão de homem doente para homem saudável, ela vai passando aos poucos, lentamente, né, e as pessoas vão se manifestando levemente sobre a doença, com a doença, e que são esses amarelinhos, né, então, e esses verdinhos. Né, ela passa por um momento, é uma doença de evolução longa, que leva de 5 a 10 anos para começar a se manifestar, e isso faz com que as pessoas não se percebam doentes, e que, com o passar do tempo, elas realmente começam a ter manifestações, essencialmente manifestações neurológicas, como dormências, formigamentos, cãibras eventuais, dores nos nervos, perda de força, e até mesmo, né, que são os casos essencialmente neurais, e, por fim, a gente tem os pacientes que são tipicamente os que têm lesões dermatológicas. Então, se vocês olharem, esses pacientes que associa muito, né, hanseníase é uma doença de pele, mas, na verdade, ela tem uma longa história de doença neurológica, né, porque o bacilo gosta dos nossos nervos periféricos, para depois ser uma doença de pele. Então, preocupar-se apenas com esse topo desse triângulo, nós temos um desafio enorme de reconhecer esses pacientes que estão sofrendo, abaixo, né, que são esses amarelinhos e esses verdes, que são doentes que têm sintomas importantes e são diagnosticados com outras doenças, fibromialgia, como neuropatia da diabetes, neuropatia do alcoolismo, outras neuropatias, e eles ficam arrastando por 5, 10, 20 anos até que o diagnóstico de hanseníase seja feito, infelizmente, já com sinais bastante de incapacidade. Os exames laboratoriais são bastante pobres nessa fase amarelinha e nessa fase verde, né? Eles vão ser mais ricos nessa fase vermelha, mas mesmo com pacientes com lesões de pele, o exame clínico de alteração de sensibilidade nas lesões, que isso é um exercício que o médico tem que fazer, os outros exames laboratoriais, eles vão ser positivos em 50% dos pacientes. E o ultrassom de nervos periféricos, que é o exame que mais ajuda a fazer o diagnóstico, principalmente nessas fases verde e amarelas. Né? Mas isso é um desafio, porque nem todo mundo faz, é um difícil, né, essa situação na rede, principalmente. Né, evoluir da base desse triângulo, dessa pirâmide, para o topo, isso leva tempo, como eu falei com vocês, e para cada vez mais a gente diagnosticar os amarelinhos e os verdinhos aqui, isso precisa treinar, capacitar os profissionais de saúde e também investir em mais tecnologia. O diagnóstico da hanseníase, ele é essencialmente clínico, aqui baseado, né, essencialmente nas lesões dermatológicas, né, são lesões dermatológicas que todas elas vão ter alteração de sensibilidade. A alteração de sensibilidade não é perder a sensibilidade ao toque, ao calor, à dor naquele local da pele, mas diminuir a sensibilidade já é um sinalizador que merece procurar atendimento médico. Ou seja, eu falo que é sempre uma ilha, né? Se você acha uma área na sua pele que você passa a mão e aquela área você sente que o seu dedo é sentido de forma diferente,
e na periferia aquilo volta à normalidade, isso é hanseníase, precisa de ter, né, o apoio médico para esse diagnóstico, e os médicos precisam acreditar nisso, né? Então, um cotonete com um geladinho, né, vê se sente o gelado igual dentro daquela área e compara com a periferia, nós não temos que ter diferença nessa sensibilidade. É a doença que mais espessa nervo, então por isso que o ultrassom acaba tendo um papel importante, né? E o laboratório, que é o esfregaço intradérmico, é um exame chatinho de colher, mas é a presença do bacilo nos lóbulos da orelha, nos cotovelos e nos joelhos, que são áreas frias que o bacilo gosta, né? E as formas clínicas são esses 4 tipos que muita gente já ouviu falar sobre isso, né? A forma indeterminada, com essa mancha hipocrômica, a forma tuberculoide, com essa forma mais placa definida, a forma dimorfa, que é uma forma instável, né, que há uma irregularidade das bordas das lesões, e a forma virchoviana é aquela bastante infiltrada com os nódulos típicos, né, os rancenomas da hanseníase. Né? Então, há uma classificação que considera um número de lesões, eu não concordo com essa classificação. Hoje, cada vez mais, quanto mais você examina o paciente, mais multibacilar ele vai se tornar. O desafio maior é que essas hipocromias não são apenas hanseníase indeterminada, elas aparecem em todo o espectro da lesão, inclusive nos espectros mais avançados, como esses pacientes virchovianos. Essas manchas muito discretas hipocrômicas são difíceis de serem vistas, né? Se vocês olharem aqui, ó, nessa coxa dessa menina, aqui nas costas desse paciente, olha como ele tem áreas hipocrômicas. Essas áreas mais claras têm também alteração de sensibilidade comparado com a periferia, mesmo ele sendo um paciente que tem rancinoma, são paciente que já é bastante avançado. Então, essas formas não clássicas da hanseníase, elas precisam ser reconhecidas, e muitos colegas não têm visto isso na rotina. Nós temos um trabalho aqui do Centro de Referência Nacional, é um projeto que chama MH Brasil, e que nós já avaliamos mais de 3.400 indivíduos no Brasil todo, todos esses mapas, esse mapa aqui mostra aonde nós já fomos, nós somos centro de referência com patrocínio pelo Ministério da Saúde. E nessas idas e vindas, nós fizemos 306 casos novos, né? Ou seja, o índice de detecção pela nossa equipe é de 9% de avaliação dos avaliados, eles se tornam doentes. Nós temos 3.172 amostras de sangue já armazenadas, dessas, 747 são positivas para o anti-PGL1, que é uma reação, um anticorpo sorológico, né? É um anticorpo contra, né, a parede do bacilo, que é um glicofosfolípide. Ou seja, 23,6% dessas amostras são positivas, o que mostra que realmente esses nossos indivíduos têm realmente contato com o bacilo da hanseníase. São vários os trabalhos publicados pelo nosso grupo, mostrando, né, o quanto, na verdade, cada um deles traz uma notícia de endemia oculta, né? Ou seja, é aquela endemia que nós não estamos vendo, não estamos reconhecendo. E quando a gente vai para o campo procurar, desde que você saiba o que procura, a chance de você achar é grande, e isso não significa que a doença está sendo eliminada no Brasil. A começar que, quando nós, no campo, lá, esse é um trabalho que a gente publicou em 2017, mas em 2014, 15 e 16, nós fomos para o Distrito Federal, nós tínhamos um ônibus, que era um consultório, e nós fomos avaliar aqui 300 e poucos pacientes, né, indivíduos que passavam ali na rodoviária de Brasília, e vocês veem as formas dos pacientes que a gente fez de diagnóstico lá. Tanto essas formas mais discretas, com alteração só de sensibilidade, como essa coxa que vocês estão vendo aqui à esquerda, mas pacientes mais graves, com doença mais avançada, com úlcera porque queimou a mão porque não sente, ou pacientes já incapacitados com essa mão, por exemplo, que não estica mais por causa da hanseníase. Casos já bem avançados, né? Então, o Distrito Federal é dado como não endêmico para a hanseníase, né? Ou seja,
tem uma prevalência de menor do que um caso para 10 mil habitantes desde 2005. E nós fomos, em 2014, avaliamos 434 indivíduos nesse ônibus consultório e 10% se tornaram paciente de hanseníase, né? Então, mostra, né, o quanto desses pacientes, por exemplo, 38 desses 43 eram multibacilares, quase 60% dessa amostra eram pacientes PGL positivo, ou seja, né, com valores significantes que mostram que eram, de fato, pacientes que tinham contato com hanseníase, e também cabe lembrar que aqui a gente testou não só o PGL, mas outros anticorpos para a doença, e em torno de tem anticorpo aqui com 62% de positividade, mostrando que eram pacientes de fato, né, expostos ao bacilo, né? Aqui, desses 338 que não tinham a doença, né, 93, ou seja, 30% tinham contato com a hanseníase, né? E a gente vê que assim, tem trabalhos na literatura que mostram que em áreas com endemia, com esses padrões, são áreas de alta endemia, né? E que o percentual, né, o número de pacientes não diagnosticados que precisam ser vistos é aproximadamente 6 vezes maior do que o que está lá publicado. Então, mostrando que a gente realmente é uma endemia oculta que nós não estamos, né, tendo evidência, assim, não estamos vendo, na verdade, né, com o olhar, né, científico e técnico. Então, a gente precisa fazer essas campanhas de ir atrás e procurar. Né? Na época desse trabalho nosso, no Distrito Federal, com 10% dos avaliados se tornando positivos, né, num estado que não era endêmico, eles colocavam muito que Brasília recebia muitos pacientes de fora e tudo mais. E aí nós fomos avaliar essa variável, vocês veem aqui que mais de 77% dos pacientes eram residentes do Distrito Federal há mais de 13 anos, ou seja, é mais do que tempo suficiente de evolução de 5 a 10 anos da própria doença, mostrando que o problema é um problema, né, de dentro de casa, né, do próprio Distrito Federal. Então, o elevado número de indivíduos com respostas sorológicas positivas, né, encontrados na população, mostra que o bacilo está, né, realmente circulando naquela sociedade e que o Estado, o Distrito Federal, ele não pode ser considerado simplesmente não endêmico por aqueles casos que a gente não está vendo, né? Na verdade, a gente precisa melhorar a nossa expertise para saber o que procurar e fazer campanhas de procura, né? Então, essas manifestações subclínicas né, muito sutis precisam ser reconhecidas para que a doença que ela pare de circular naquela sociedade. Aqui, né, no estado de São Paulo, que também é outro estado que desde 2006 entende como controlado para a hanseníase, porque a nossa prevalência é menor do que um caso para 10 mil habitantes, né? Então, esse aqui é um trabalho nosso de busca ativa que nós fizemos na cidade de Jardinópolis, que é uma cidade que nós começamos a trabalhar lá em 2015, trabalhamos até 2020, né? E nós fizemos uma modificação do panorama aqui. Então, logo lá em 2015, o que aconteceu? A cidade, de 2005 a 2014, ela fez 11 casos novos, né? Então, ela tinha um índice de prevalência de 0,34 para 10 mil habitantes, ou seja, não endêmica, né? E em 2014, fez 0,73, né? E o estado era de 0,45. Em 2015, no primeiro semestre, não se tinha diagnosticado ninguém. Começamos o trabalho no segundo semestre de 2015 e essa prevalência da cidade subiu de 0 para 4,43, ou seja, ela era de baixa endemia, se tornou de média endemia. E em 2016, com a continuidade do nosso trabalho durante o ano todo, ela chegou a 23,6, né, que é uma taxa de prevalência de hiperendemia, na verdade, dentro do estado que continuava
né, deitado em berço esplêndido, né, como não endêmico, né? E vocês veem que 21 dos pacientes diagnosticados naquele ano eram ditos como dimorfo, né? 16 desses casos foram diagnosticados no pronto-socorro, né? 8 na campanha que o ônibus a gente foi para lá, e a avaliação dos comunicantes fizemos mais 3 casos, mostrando o quanto, né, isso era de atividade. Então, o número de casos novos em 2016, Jardinópolis, vocês podem ver aqui, né, é quase 1/3 dos números de casos diagnosticados no estado, né, Ribeirão Preto, à época, fez 81 casos, ou seja, com uma população de 700 mil. Jardinópolis tem 42 mil casos novos, né? E também mostrando que nós achamos esses casos graves, como esse, né, de hanseníase, uma reação de fenômeno de Lúcio, é a parte mais grave da hanseníase. Esse paciente ficou totalmente com incapacidade para deambulação normal, para o uso da mão também, perdeu alguns dedos, isso é bastante grave, né? Nós fizemos uma ação também no presídio, lá no CPP de Jardinópolis, e fizemos 2,7% de casos novos dentro do presídio, né? Então, e todos eram casos muito sutis, sem aquelas lesões clássicas que a gente vê, né, na apresentação cotidiana dos cartazes que o Estado coloca para se alertar. São lesões esbranquiçadas, muito discretas, que o que faz o diagnóstico é a perda de sensibilidade, né? Então, isso é que a gente precisa começar a reconhecer, para que esse paciente não fique enrolando, né? Assim, passando anos e anos com queixas, essas áreas vão perdendo cada vez mais a sensibilidade, perdendo cada vez mais a pilificação, né? O pelo vai caindo e aquela área vai correndo risco, né? Porque se ele não sente, ele pode encostar numa parede quente e só ver a bolha aparecendo, mas ele não sente dor para tirar isso. Ele pode se cortar, né? O carrinho pode passar em cima do dedo e ele perder a unha e ele não sentir dor. Ele vê o sangue, mas ele não sentiu dor alguma. Então, isso são situações de alerta que nós temos que ter. Nessa cidade de Jardinópolis, nós fizemos exame sorológico em vários pacientes, né? Esses pacientes que passaram nesse trabalho, e a gente começou a ver que o maior risco de adoecimento era essa área da região oeste da cidade, noroeste da cidade, com áreas bastante endêmicas, né? Vocês veem que tem casos que são esses vermelhinhos aqui, eles estão aglomerados nessa região, e aí nós focamos nessa região para fazer todas as ações. O que nós mostramos com esse trabalho, publicado em 2017, de Jardinópolis, é que tinha uma endemia oculta no município, e que o município, que era dito não endêmico, né, há muito tempo, e isso não era uma realidade, né? Nós mudamos, né? Nós, como centro de referência, nós utilizamos como estratégia de busca desses pacientes o questionário de suspeição de hanseníase, que é um questionário que se pergunta sobre sente dormência nas mãos e pés, formigamentos, áreas adormecidas na pele, cãibras, sensação de picadas e agulhadas, né, manchas na pele, dor nos nervos, caroços no corpo, inchaço nas mãos e nos pés, no rosto, fraqueza nas mãos, né, dificuldade de pegar a panela, de abotoar a camisa, de escrever, de pôr os óculos, fraqueza nos pés, dificuldade de andar, principalmente com chinelos, né, de calçar os chinelos, perda de cílios ou sobrancelhas, ou história de hanseníase na família. Uma questão dessa marcada aumenta em 15 vezes a chance do paciente ter hanseníase. Então, nós já publicamos trabalhos mostrando o quanto esse questionário acaba sendo um instrumento de educação e saúde na comunidade. Para se falar em hanseníase, para se falar sobre sinais e sintomas de hanseníase e servir como alerta, né, para os agentes comunitários de saúde, para os médicos das equipes de saúde da família, e aí começarem a pensar e chamar esses indivíduos para se fazer um exame clínico dermatoneurológico mais adequado para o diagnóstico de hanseníase, né? Aqui é só para mostrar para vocês que nós começamos o trabalho em 2015, esse número é o número de casos novos por ano. Vocês veem que em 2015 foram 19 casos, 90 casos em 2016, aqui
tem os casos do presídio junto, 20 em 2017, 10 em 2018, 12 em 2019, e em 2020 nós não ficamos mais no município. Vocês veem que a queda do número de pacientes, ela vem em sequência, e 2023 já está se equiparando lá a 2011, 2013, 2014, antes da nossa chegada, mostrando que o quanto a transformação de que se acontece, né? Olha para vocês verem, o total de casos novos de 2010 a 14 na cidade foi de 9, uma média de 2,25 casos ao ano. No período que nós estivemos lá, isso aqui chegou a 151 casos, numa média de 30 casos novos ao ano, né? Um aumento percentual de 1.578%, né? E uma média de 2020 a 2023, essa média já caiu para 4, mostrando que se você não tem um interesse político de ter um profissional habilitado com essa visão para a hanseníase, para mudar a sociedade, né, você acaba fazendo com que esses casos não apareçam. Né? Então, para vocês verem a performance da taxa de detecção de caso novo, que era de 5,35 em 2010 para 2014, isso chegou para 55,8, né, excluindo aí os casos novos do presídio, né, mas mesmo assim houve um aumento. O nosso impacto, né, nesse aumento foi de 1.213%. Né, e voltando a caindo depois que a gente saiu, mostrando o quão é importante você ter esse olhar, né, pensar na hanseníase, ter um profissional habilitado para lidar com isso e fazer um matriarceamento, principalmente das equipes de saúde da família. Né? Isso mostra, né, claramente que se tratava uma realidade de endemia oculta. Né? Em Jardinópolis, para vocês verem, olha o quanto esses pontinhos todos na cidade como um todo mostram o quanto nós coletamos sorologia, né, o soro desses pacientes, e todos esses vermelhinhos, né, eles têm, né, inúmeros aqui que mostram o quanto você tem pacientes, inclusive com altas taxas de anticorpo, maior do que 2, distribuído em toda a cidade. Então, a gente nem pode falar que essa região é a região mais endêmica, porque eu tenho indivíduos com taxas 2, 3 vezes o valor normal na cidade como um todo. E a gente teve uma amostra importante da cidade como um todo. A mesma coisa acontece em Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu resido, e que o Centro de Referência apoia muito as iniciativas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, nós fazemos um trabalho de treinamento da atenção primária desde 2018. Então, nós começamos aqui nessa seta vermelhinha, vocês veem o número de casos novos não subindo aqui, né, não crescendo, até 2021, 2022 e 2023, ou seja, mesmo os anos da pandemia, nós não tivemos queda no número de casos novos. E aqui, o nosso impacto, né, de 2019 a 2023, que são os resultados dos nossos trabalhos que começaram em 2018, isso mostrou um impacto percentual de 125% na taxa no número de casos novos, ou seja, nós mais do que dobramos o número de casos novos que vinha sendo diagnosticado de 2018 para trás, e a taxa de detecção houve um aumento de 111%. Né? Isso, a cidade de Ribeirão Preto, que era dada como média em endemia, que é menor do que 10, passou a muito alta em endemia, né, já em 2021, em pleno ano da pandemia. Isso foi realmente um diferencial no país todo, que teve queda aí pelo menos de 30%, 40% no número de casos. Isso foi bastante importante, e isso mostra que mesmo Ribeirão tendo uma qualidade de vida, né, e o IDH elevado, nós temos sim hanseníase nas nossas comunidades, né, e principalmente na comunidade que tem 20% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Né? Então, nessa população, o problema se torna cada vez maior. Para vocês terem uma outra ideia, nós começamos a pegar as cidades cada vez mais silenciosas, que não se diagnostica casos, como Muzambinho, por exemplo. Então,
aqui Tambaú é um outro exemplo, é de uma outra região nossa, e que eles tinham essa história. Olha, o número de casos era 10102 aqui em 17, 16, 18, 19 e 20 não se fez nenhum caso, na pandemia fez 2 casos, mas começamos o nosso trabalho com o esforço da secretária de saúde, que é a doutora Cláudia, e começamos o nosso treinamento das equipes no final do ano de 2023. Mesmo no ano de 2023, na primeira ação que nós fizemos 14 casos novos de hanseníase. E em 2024, isso aqui até maio, já está aqui né, com 9 casos novos, eu não sei como está agora, mas até maio já estávamos com isso. Ou seja, uma diferença percentual de 858% no número de casos novos com a nossa ação e a taxa de detecção de casos novos de 739. Ou seja, números absurdos, mas simplesmente é você levar uma equipe especializada, né, para treinar as equipes de saúde da família e fazer um matriciamento dos casos que estão sendo diagnosticados. O panorama epidemiológico da hanseníase muda, né, sensivelmente, mostrando o quanto isso leva, né, como isso define como uma endemia oculta. É interessante que aqui, em 2023, foi mesmo uma ação que nós fizemos, mas desses 9 casos, que foi de 2024, 6 já foram diagnosticados pelos médicos da atenção primária à saúde, o que mostra que o treinamento dessas equipes é funcionante, tem resultado. Né? Então, por que a doença hanseníase não está sendo reconhecida? É isso que eu queria trazer para vocês, porque isso serve muito de alerta para a comunidade. Primeiramente, é porque nós estamos fazendo uma comunicação da doença de forma errada, que é focada essencialmente na pele. Todo mundo fala de hanseníase, ele lembra, é a doença de pele, né, com lesões de pele. Nós temos lesões de pele, mas isso não é hoje não é a maioria dos nossos casos, né? Hoje os pacientes nossos ficam com manifestações neurológicas durante muitos e muitos anos para depois a pele se apresentar. Então, há quanto tempo nós estamos só falando em pele e não falamos, né, dos sinais e sintomas, por exemplo, o que está lá no questionário de suspeição de hanseníase. Então, nós precisamos realmente fazer um esforço enorme de aprender um pouco mais do que a hanseníase apresenta. Né? Ela está modificando, a hanseníase hoje, ela é muito mais neurológica, as manifestações de pele, né? Quase nenhuma delas que eu encontro no campo está representada nessas figuras aqui que vocês veem, e isso é um problema, porque se ela não está representada, a comunidade não fica sabendo de como está doente, o médico também que está escutando que a doença está acabando, não vê material que justifique fazer um pouco mais, esforçar um pouco mais no exame neurológico, ele também não vai fazer o diagnóstico da hanseníase e o paciente correndo o risco de se tornar um paciente incapacitado. Então, nós precisamos hoje, né, um desafio, porque falta, né, instrumentos de busca ativa mais efetiva. Então, o que nosso centro está trabalhando nesses últimos 10 anos é criar instrumento, questionário de suspeição de hanseníase, melhorar a sorologia ELISA, outros marcadores, é o que nós estamos buscando para fazer o diagnóstico cada vez mais precoce e treinar, né, as pessoas, né, a necessidade da vigilância epidemiológica, né, fazer as buscas ativas, né, ela ser mais ativa e atuante. Não adianta eu ficar esperando um número que não vai vir, porque se a minha equipe não está treinada, esse resultado vai ser nulo. Né? Se a pessoa, primeiro, ela não sabe o que é hanseníase, como que ela vai procurar e o que ela vai achar. A chance dela não achar é quase nunca. Então, você realmente, se você fica acomodado com isso, o número que vai chegar na sua sala é 0, ou seja, você vai falar que a sua cidade não tem hanseníase, e isso não é uma verdade. Então, precisa realmente ter uma ativação nesse processo. E o QSH, né, o questionário de suspeição de hanseníase, ele tem sinais e sintomas dermatológicos, mas ele tem muitos sintomas neurológicos, e a gente já publicou isso, né, que são essas questões de dormências, formigamentos, dores nos nervos. A lesão de pele, ela apresenta mais tardiamente, mas ela também está aqui contemplada.
Então, nessa avaliação toda, nesse tanto de pacientes, mais de 5.000 pacientes com que responderam o questionário, mais de 2.100 pacientes avaliados clinicamente, o que a gente vê aqui, que a dor nos nervos é o sintoma mais comum dos pacientes de hanseníase, né? E isso é o que chama atenção para o diagnóstico da hanseníase, sem ter lesão de pele, mas ele tem lá as suas dores. Né, isso é muito colocado como uma dor do envelhecimento e isso acaba retardando cada vez mais o diagnóstico. Em segundo lugar, a história de formigamento, principalmente em mãos e pés, isso chama atenção, né, para o diagnóstico. Em terceiro lugar, dormência nas mãos e pés. Né? Em quarto lugar, que a mancha na pele vai aparecer, mostrando mais uma vez como a mancha, né, a lesão de pele é mesmo uma lesão tardia. Aqui, independente da maneira que você aplica o questionário, quer seja direto na comunidade e a pessoa ela auto-preenche, ou orientada por alguém, ou pelo ACS, o próprio agente comunitário de saúde, independente disso, o uso do questionário, né, você avaliar só as pessoas que são positivas com o questionário, faz com que o índice de detecção de casos novos duplique, né? Ou seja, se você pega todo mundo e avalia, você faz 6% de diagnóstico. Mas se você pega só os positivos para o questionário, isso aí chega a 12%. Então, é um instrumento que vale a pena para diminuir o serviço, né, de avaliar pessoas que têm menos chance de estar doente do que investir nesses que têm questionário marcado, né? Então, o risco relativo é realmente dor nos nervos, é muito mais importante, né? Assim como formigamento, dormências na mão e pé e em áreas da pele, são mais importantes, sensação de picadas, do que a mancha na pele. Tá? Quando você cruza essas questões, né, sempre tem as questões, né, em terceiro lugar, 43% tem formigamento e dor nos nervos, dormência nas mãos e pés e formigamento, ou dormência nas mãos e pés e dor nos nervos, até 28%. A pele só vai apresentar em quarto lugar também. Então, o questionário, né, ele veio dizer para a gente que hanseníase não é só mancha, não é só lesão de pele, ele se destacou principalmente pelos sintomas neurológicos, frente a essa questão de pele, e podendo alertar para o diagnóstico oportuno da hanseníase, uma doença que é primariamente de origem, né, primária lá no nervo. Né? É um instrumento de baixo custo, fácil aplicação, faz educação em saúde em diferentes populações e isso aumenta a possibilidade de fazer diagnóstico precoce em vários pacientes com hanseníase e começar o tratamento antes que a incapacidade chegue. Né? Nós ganhamos o prêmio de experiência exitosa no SUS em 2022 e o Ministério da Saúde adotou isso como rotina na avaliação de contatos no Brasil inteiro. Né? Nós precisamos também treinar muito os recursos humanos para que enxergue a hanseníase, que saiba o que é a hanseníase, né? E quebrar também aí paradigmas arcaicos que a gente vai discutir um pouquinho. Então, eu gosto muito dessa foto, que é uma foto numa época que não se tinha tratamento para interromper a hanseníase. Esses pacientes, quando com hanseníase, eles eram colocados num hospital, que eles ficavam internados sem contato algum com a família, né, para evitar a transmissão da doença. Então, esse é um paciente da década de 30, que ele foi internado por causa dessa mancha branca no rosto, né? E que ele tinha 9 anos, nessa segunda foto ele já tinha 11 anos, né? A lesão maior, né? Aumentada, e aqui com 15 anos ele já apresentava os nódulos, e com 17 anos, que é essa última foto à direita, né? Do vídeo, vocês veem que ele está cheio de nódulos. Então, é uma doença que, se ela não for tratada lá no início, ela vai evoluir de forma bastante ruim e bastante estigmatizante, na verdade. Então, a minha pergunta é, o que esse paciente com essa mancha tão grande na face sentia antes dessa mancha aparecer? Muito provavelmente ele sentia dormência, ele sentia formigamento nessa bochecha em relação ao outro lado da face. Né? Eram somente as manchas? Provavelmente não. Ele já tinha manifestação de troncos neurais, de outras áreas com hipoestesia, certamente, né? Porque a doença
né? Nós precisamos reconhecer que é uma doença primariamente neural, tá? Então, por exemplo, a gente avaliar a sensibilidade em outras áreas, né? Fazer ultrassom de nervos para ver o que está acontecendo por dentro, né? A avaliação de sensibilidade, muitas das vezes, está piorada em outras áreas, né? O raspado dérmico, né? Coletar o material. Hoje a gente precisa avançar e tem novas tecnologias, ao invés do exame só bacterioscópico, né? A produção do suor, né? O paciente perde a capacidade de produzir suor. Esse exame é importante e a gente, muitas das vezes, é uma chance de fazer o diagnóstico oportuno e não tem necessidade, por exemplo, de abrir, aí para vocês verem aqui, é um nervo ulnar, que vocês veem o nódulo aqui dentro do nervo, né? Esse nódulo aqui está representado aqui por esse ultrassom. Vocês estão vendo que ele está aumentando o diâmetro dele, ou seja, o ultrassom eu consigo fazer essa avaliação da doença hanseníase pelos nervos e não somente pela pele, que isso é importante porque é uma doença primariamente neural. O diagnóstico da hanseníase é muito mais relacionado ao disfuncional, às alterações de função, tanto de sensibilidade quanto de força motora, do que simplesmente de achar o bicho aqui dentro, o bicho na pele. Muitas das vezes ele não está ali naquela mancha que você está avaliando, né? Então, nós temos vários trabalhos mostrando aqui como avaliar a sensibilidade desses pacientes. Esse é um trabalho riquíssimo que nós publicamos, que nós avaliamos aqui 105 pacientes do início ao fim do tratamento, né? E a gente viu que realmente, né, ponto a ponto, os pacientes vão melhorando com o tratamento a sua sensibilidade, né? E isso fez com que esse exame, ele hoje é um importante exame na busca desses pacientes, principalmente com um diagnóstico bastante oportuno, mostrando uma assimetria e também uma focalização. Ou seja, olha como é diferente um lado do outro, né? Cada pontinho desse, cada cor dessa, significa uma força que eu tenho a aplicar, que vai de 0,7 gramas, que é o verdinho, que é o normal, né? Vocês veem que aqui, na onde é vermelho, o paciente só sentiu quando eu pus 4 gramas de força, né? Mostrando por que um lado está diferente do outro e dentro do mesmo pé, por que eu tenho pontos tão diferentes. E isso fala a favor da hanseníase, que ela consegue destruir um raminho neural, deixando o outro do lado perfeito. Então, isso é muito da hanseníase, então é um exame, né, importante para o diagnóstico da hanseníase, né? Então, qual é a razão, né, de ser ela uma endemia oculta, né? Nós temos um número de casos novos que está aumentando, né, se a gente for olhar. Os adultos e idosos, né, há uma demora, né? O paciente está fazendo o diagnóstico, quanto mais velho o diagnóstico tem feito. Isso é porque as pessoas não estão reconhecendo esses sinais sutis enquanto eles são jovens, né? Você tem estados, né, que têm pouco investimento na formação, na qualificação do profissional. Nós temos pacientes hoje com grau de incapacidade, né, no diagnóstico bastante alto, como São Paulo e Rio Grande do Sul. 25% dos pacientes diagnosticados já são diagnosticados com uma incapacidade, ou seja, aleijados, né? Isso mostra que a gente está chegando tardiamente para o diagnóstico, né? E também nós temos muitos casos de falência terapêutica. Então, é muito fácil falar que a doença está acabando se eu tirar só o topo dessa cascata, né? Então, investir em novas tecnologias é importante. E olha como é fácil a gente perder, né? Falar que a doença acabou. É só eu cuidar desse triangulinho aqui no topo e o resto a gente vai deixando aos poucos aí, colocando isso como culpa no envelhecimento, outras neuropatias e etc. Né? Então, na história natural da hanseníase e o diagnóstico dela, nós temos a inalação do bacilo. O bacilo se transmite pela corrente, pela respiração, né, pelas vias aéreas superiores, né, alguns pacientes, 90% dos pacientes têm uma defesa natural, esse bacilo não entra, né, desses 10% que entra, há uma invasão de macrófagos, né, há uma resposta humoral produzindo um anti-PGL1, né, acredita-se aí nesses 20% de cura espontânea, que eu não acredito muito, há uma disseminação
cai na corrente sanguínea, ele vai procurar, né, principalmente os nervos ou os nervos da pele. Isso vai ter uma proliferação celular dentro da bainha de mielina, que é onde, né, na célula de Schwann, que é um macrófago lá do ramo músculo neural, e vai começar a destruir, fazer perder a sensibilidade, até que o nervo vai espessar, os nervos periféricos, até que a lesão de pele apareça, e mais tardiamente ainda vai começar a aparecer o bacilo nos exames laboratoriais. Mas aqui a gente já começa a ter os pacientes com incapacidade. Então, a nossa luta é cada vez fazer o diagnóstico mais cedo, quando essas perdas de sensibilidade ainda são sutis, as manchas de pele são bastante discretas, sem ter aquele envolvimento maior, e também pegar pelos espessamentos neurais ao ultrassom e fazer o tratamento cada vez mais rápido. Vocês veem que a doença ela pode atingir criança, como vocês estão vendo aqui, né? Essa criança à esquerda é uma criança de Pernambuco, que é um estado de alta endemia. Vocês veem que ela já não fecha mais os olhinhos, vocês estão vendo aqui, isso é um sinal de incapacidade já, observem os pés. Essa outra criança com rancenoma disseminado, rancenoma no olho, e é uma criança daqui de Ribeirão Preto, mostrando que isso não tem relação quase que exclusiva aí com o ambiente. Só onde eu tenho uma hiperendemia eu vou ter casos graves. Não. O encontrar desses casos bastante avançados, principalmente em criança, na cidade, isso indica que tem uma endemia oculta por trás. Nós precisamos mudar de atitude. Né? Aqui para vocês verem criança de 9 anos fazendo um abscesso neural, né? Aqui ou com dor, né? Olha o nervo dela, como vocês estão vendo aqui, espessado, né? Com muita dor, mostrando, né? Pacientes já em reação. Paciente que está em reação rancênica, né? Com essa resposta inflamatória exacerbada, é paciente que já está avançado e que essa comunidade precisa ficar atenta. Por quê? Criança só vai pegar a doença de algum adulto com doença mais avançada. Então, nós precisamos ir atrás das famílias dessas crianças, porque nós vamos achar casos. Então, ficar atento para esses casos não clássicos é importante para melhorar o diagnóstico e como reconhecer isso. Esses trabalhos nossos publicados mostram, por exemplo, esse de Jardinópolis, 100% dos nossos pacientes são essas formas sutis hipocrômicas com alteração de sensibilidade, com nervos já espessados, com alteração estesiométrica no pé, olha, em 89% dos pacientes, com grau de incapacidade em 72% dos pacientes. Isso mostra o quanto nós não estamos falando de casos precoces, nós estamos falando de casos avançados, porém sem aquele floreio de pele. Então, nós precisamos estar atentos, porque é uma endemia oculta. Aqui mostrando os exames laboratoriais. Isso aqui são municípios do oeste da Bahia, por exemplo, uma ação de campo lá num outro estado, lá no oeste da Bahia, vocês veem que o que acontece? 30% dos pacientes são hanseníase neural pura, ou seja, zero de lesão de pele, né? Mais 40% eram lesões dimórficas, muito discretas, e lesão típica mesmo não chega a 20%. A grande maioria eram hipocromias com alteração de sensibilidade, então a gente precisa ficar atento a essas formas que eu chamo de não clássicas da hanseníase, porque elas correspondem hoje a 60%, 70% dos casos, e muitas delas como formas essencialmente neurais, como essas que eu estou mostrando aqui em tela. Olha, são máculas hipocrômicas, a rarefação de pilo, mas olha, tudo aqui está como zero, é porque ele não sente a agulha, ele não sente o monofilamento verde. Olha a estesiometria do pé cheio de cores, né? Mostrando aqui alterações, né, na estamina endógena, ou seja, a pessoa não fica vermelho por igual, fica uma falha, né, da estamina, né, da liberação do vermelho ali. Isso só acontece na hanseníase. Esse é um outro paciente que ele tinha uma mancha de nascença aqui e ele observou que a mancha de nascença estava crescendo. E essa área aqui é uma área que ele não sentia agulha. Eu larguei a agulha ali, mostrando que esse lance aqui é da hanseníase. Vocês estão vendo que ele não suou, né, porque a gente passa um pó e põe ele para correr, né, e ele, né, a maisena mais o suor e o iodo, por exemplo, faz essa cor ficar mais escura. Vocês veem que essa lesão, né, essa área de lesão não suou,
ficando aqui praticamente seco, né? Ele também tinha lesões na perna, no joelho, também com a mesma característica, rarefação de pelo, né, com perda de sensibilidade, a agulha está aqui porque ele não sentia dor, e também com alterações nos pés. Esse é um outro paciente que ele só sentia 2 gramas nessa região que está com 0, vocês veem que é uma região que perdeu o pelo, né, aqui é rosa, ou seja, rosa significa que eu tenho que aplicar 300 gramas para ele sentir, sendo que o normal é verde, que é 0,07 gramas. Né? Então, eu falo que essa estesiometria, né, parece uma bandeira gay, isso é muito da hanseníase e precisa ser reconhecido para o diagnóstico. Então, eu costumo falar que hoje o diagnóstico de hanseníase é feito com instrumentos de ponta, material de ponta, né? É ponta de cotonete, ponta de agulha, ponta do monofilamento para avaliar a sensibilidade tátil e ponta de pinça, por exemplo, para pegar o pelinho, para ver se esse pelinho está saindo muito fácil ou não, e também eu já testo dor, né? Se tirar o pelinho, tem que doer. Se não doer, pode correr o risco de você estar com hanseníase. Né? E o cotonete para avaliar a sensibilidade térmica, né? Se ele reconhece o quente e o frio. Tudo isso dá para fazer na unidade, né? O médico tendo um pouco de, eu falo que é um pouco de conhecimento, muito de boa vontade, o diagnóstico de hanseníase é feito em qualquer lugar. Então, como conclusões, né, a hanseníase hoje tem vários relatos que mostram que tem mesmo uma endemia oculta e também uma doença negligenciada e vice-versa, né? Então, a gente precisa mudar isso. Há uma campanha para se eliminar a doença, porém, pouco se tem feito para que venhamos a ir à rua, né, para procurar isso. Há uma política da OMS, né, que a doença foi eliminada após, né, nos anos 2000, as escolas passaram a não ensinar hanseníase, ou quando ensinam, são basicamente para falar das lesões de pele. Isso fez com que os nossos profissionais de saúde tivessem uma diminuição da sua expertise para o diagnóstico. Hoje, a clínica é muito mais dessas lesões hipocromiantes e alterações neurológicas do que aquelas lesões que a gente vê nos livros. Isso faz com que não haja o reconhecimento, o não diagnóstico, consequentemente, a não notificação da hanseníase, e aí isso cabe muito bem para a eliminação do problema. A vigilância epidemiológica precisa ser mais ativa, principalmente nas áreas de mais pobreza, porque as pessoas vivem aglomeradas, têm um maior risco de transmissão dessa doença. Né? Precisamos capacitar os recursos humanos, as unidades de saúde, para se falar mais em hanseníase, detectar mais e testar mais sobre essas manifestações neurológicas e dermatológicas discretas. Precisamos acreditar que a doença não se constitui ela se constitui, é uma mononeuropatia mesmo, é uma doença do nervo, principalmente, com essas características de ser assimétrica, né, diferença de um lado e de outro, e também no mesmo nervo, ter pontos do mesmo nervo com alterações diferentes. E isso vai se passar por anos, né, sendo a manifestação mais discreta da doença, para depois a pele se manifestar, como a gente costuma, né, estudar e ver aí nos livros, devendo uma significativa atenção aos sintomas. Eu preciso ouvir mais o meu paciente, até mesmo do que ver. Né? E o QSH é um instrumento importante para se fazer educação em saúde, né? Mudar essas modificações, essas mudanças aí da sociedade. Aqui é só uma propaganda no sentido da nossa exibição, sensibilidade em cores, né? Vocês podem acessar, né? Que é uma exposição de várias pinturas, né? Várias maneiras de avaliar a sensibilidade, que eu passei a perceber que a pele dos meus doentes acabavam sendo uma tela bonita de apresentação, uma homenagem aí também, uma releitura desse Mondrian, que é um artista, né, um pintor francês, na verdade ele era holandês, morou na França há muito tempo, e que tinha essas cores, que são as cores que eu trabalho, que são as cores de sensibilidade. Novamente, uma lembrança do congresso. Eu gostaria de agradecer aos meus estudantes e os meus amigos que me ajudam a estudar a hanseníase cada vez mais, e aqui a todos os pacientes, crianças e lugares que eu visito, né, por conta da hanseníase, o meu muito obrigado.
né? Aqui alguns contatos, fiquem à vontade, qualquer dúvida, eu estou à disposição para discutir com vocês algumas perguntas que o professor Fabrício vai fazer. Professor Marco Andrei, agradecemos pela oportunidade da escuta e principalmente pelo aprimoramento aí dos nossos conhecimentos. Sem sombra de dúvida, passaríamos aí muitas horas ouvindo a sua fala e aprendendo um pouco com as suas experiências. Então, foi uma noite assim de grande conhecimento e de grande relevância para todos nós. Antes da gente iniciar um bate-papo, doutor Marco Andrei, eu quero fazer alguns agradecimentos. Aqui ao longo da sua fala, nós tivemos algumas manifestações, né, de membros da organizadora, a Virgínia Mirtz, de Campina Grande, nós temos também o Jusean, da Paraíba, o Vitor Castro, a Rude Figueiredo, o Eduardo Vinícius. A gente também teve a participação do presidente Claudio Mir, a Virgínia Mirtz e o Vitor Herbert fizeram algumas perguntas ao longo do chat. Vou aproveitar a oportunidade e vou aqui contextualizar algumas das suas falas para que a gente consiga aglomerar essas perguntas em uma única, para que para o andar da carruagem aqui das nossas horas, e também nós sabemos que o senhor acabou de chegar de uma rotina de aulas, para que você também possa descansar esse resto de noite. Professor, quando a gente pensa nas questões envolvendo a hanseníase, você traz com muita clareza a importância do aprimoramento, da capacitação, da busca ativa por parte da vigilância epidemiológica, que é necessário o investimento de políticas públicas e que para isso também é necessário ter incentivo à pesquisa e à produção científica. E ao longo da sua fala, a gente tem essa percepção que os esforços locais, as universidades, o Ministério da Saúde, as prefeituras, elas são muito importantes para que a gente consiga mudar esse status de que a hanseníase continue sendo uma epidemia oculta, uma vez que já faz parte do cotidiano, inclusive do material didático, que o material que envolve hanseníase já são, muitas vezes, sinais e sintomas em sequela. Avançados, né? Não ainda no processo de identificação de início. Então, muitas vezes, quando nós temos o contato, levando em consideração minha formação enquanto enfermeiro, nós já temos o contato com o paciente na nossa unidade básica de saúde, que é a porta de entrada, com sinais típicos e característicos. Porém, se essa comunidade de saúde não estiver preparada para identificar ainda precocemente, nós teremos então aí a questão, como nós temos falado, da endemicidade, a questão da patogenicidade e principalmente também da transmissibilidade. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: por que a hanseníase ela está entre as doenças negligenciadas? E qual, de fato, é o impacto da subnotificação e da transmissibilidade dessa doença? Está relacionado a um estigma ou uma desinformação? Então, essa é uma pergunta bastante capciosa, né? Por que a hanseníase ela está no rol das doenças negligenciadas? Se você voltar a 2019, nós fizemos 28 mil casos. O número de casos de HIV/AIDS, por exemplo, no Brasil, é em torno de 35, 40 mil casos ao ano. Então, assim, qual a diferença para você pôr um pacotinho de negligenciada, né? E a AIDS/HIV, ela de longe passa a ser negligenciada. Ela tem muito mais recursos, né? Então, assim, esse negligenciar tem muito mais a ver com a evolução da doença, que é muito mais lenta e arrastada, e você vê casos ficando incapacitados hoje, ou poucos o ano que vem, ou seja, é diferente do impacto da morte que a AIDS evolui, se não tratada. Por outro lado, o risco de transmissão é muito maior nas outras doenças, mas nós nem sabemos como é a transmissão, qual é o percentual de transmissão, qual é o potencial de transmissão da hanseníase na comunidade, de fato. Isso é uma doença que tem dificuldades de se estudar, porque a gente não tem modelos animais para estudar, então isso tudo depende do que acontece com o homem, e isso acaba sendo um desafio. Então, a falta de investimento para isso, a falta de investimento para o tratamento que é gratuito oferecido pela Organização Mundial da Saúde e que os outros laboratórios nem se mexem para poder ajudar, porque isso aí tem uma doença que tem um programa mundial, deixa fazer o mesmo tratamento, que eles insistem que está tendo a mesma eficácia e não está tendo, a gente precisa mudar essa cabeça.
Então, esses são fatores que fazem com que a doença seja enquadrada na negligenciada e, infelizmente, sofra do problema de ser negligenciada, porque aí falta pesquisa, falta dinheiro para pesquisa, falta dinheiro para novos tratamentos, falta dinheiro para novas perspectivas de diagnóstico, por exemplo. E sem falar, falta dinheiro para treinamento, né? O treinamento dos profissionais de saúde. Porque enquanto profissional de saúde, quando a gente percebe a sua fala antes das pesquisas, dos estudos e pós-pesquisa e estudos, é algo que nos traz um alerta. Então, são dados alarmantes, diga-se de passagem, quando você traz o percentual de mais de 1000% depois que o trabalho efetivamente começou a ser implantado e todo o processo de capacitação da equipe. Ou seja, o processo de capacitação da equipe faz toda a diferença. E isso se converte em resultados. Então, a gente pode dizer, de fato, que quando você tem investimento no serviço de saúde, você tem resultados que vão impactar na saúde. E como que você acha que esses resultados estão relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável? Porque nós estamos aí rumo à Agenda 2030 e como que você acha que os seus estudos, que as suas ações se relacionam? E esse perfil epidemiológico está relacionado com quais ODS, por exemplo? Eu acho que, assim, a hanseníase e todas essas atividades, elas têm uma relação direta em relação aos ODS, né, a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que, principalmente na saúde, o 3, que é relacionado à saúde pública, né, o que você pode fazer de iniciativas que transformam a saúde pública. Só a apresentação dos meus resultados aqui com o que eu já publiquei, já é uma taxação clara e nítida de que isso está sendo atingido. Outra coisa é o 4, que tem a ver com educação na população. Se você oferece treinamento às equipes, eu estou levando educação, né, não só aos meus alunos, mas aos profissionais de saúde. Essa educação médica continuada, ela atinge o item 4 de ODS, de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de forma que esses números é reflexo disso, quanto isso trouxe de benefício para a comunidade. Além disso, nós temos, assim, parcerias, que acho que é o 19º, né? Não sei, não lembro mais, mas assim, hã? O 17º. O 17º, que é o das parcerias, por quê? Não adianta você ir lá e levar isso sem ter o apoio da Secretaria de Saúde, do município, né, do gestor. O gestor precisa entender dessa importância. Os nossos gestores, ainda mais esse ano de política, eles acham que, eu não vou votar nesse prefeito porque nessa gestão dele fez um monte de número de casos de hanseníase. Isso mostrou que a nossa saúde é muito ruim. Pelo contrário, porque se a doença leva de 5 a 10 anos a aparecer, o que está acontecendo agora? É porque você investiu na qualificação do seu profissional, por isso que ele está enxergando o que seus colegas não fizeram há 2, 3 gestões para trás. Então, até isso é difícil você passar para o gestor e ele poder fazer política de uma ação boa, como é essa de levar treinamento, né, levar mobilização, levar educação, levar a busca ativa, né, movimentos de saúde de qualidade para mostrar isso. E, consequentemente, isso que nós estamos fazendo aqui, que é comunicação. Então, acho que o 19º também acaba sendo contemplado, porque a gente está fazendo comunicação de qualidade, com dados baseados em realidade, né? Não é nada de fake news, né? E isso cientificamente comprovado. Então, é a ciência sendo comunicada de forma como ela deve ser comunicada, com qualidade e realidade. Então, acho que esses são os pontos importantes que correlacionam aí as nossas ações no centro de referência, principalmente, e a hanseníase para atingir esses ODS. Estão, para alguns pontos, até ousadas, né? Mas a gente tem que correr atrás, pelo menos, de alcançar algumas delas. Então, eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar, que é qual a sua perspectiva sobre o cenário brasileiro em relação à hanseníase? É um olhar positivo ou é um olhar, por exemplo, de uma implantação ainda mais eficaz contra as negligências da qual a hanseníase tem sofrido? Atualmente, infelizmente, o último governo e o governo atual, nós precisamos se mobilizar mais, principalmente em enxergar a doença com a realidade que ela merece.
Então, assim, precisa uma modificação importante na gestão da hanseníase no país. Nós estamos aí com um novo coordenador nacional de hanseníase, que é o Dr. Ciro Martins, que é ligado à academia, é um pesquisador importante também na hanseníase. Eu espero que ele tenha essa visão, né, um pouco mais científica e de buscar o que é a realidade no campo e não apenas os números que estamos recebendo aí pelas notificações, que a gente sabe que está muito aquém do que é a realidade no campo. Com certeza. Dr. Marco Andrei, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de termos estado com você essa noite. Eu, em nome do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Muzambinho, e também em nome da GSC Eventos, agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Sinta-se sempre convidado a participar de momentos como esse de diálogo, de interação, e também, caso tenha oportunidade, sinta-se convidado a participar conosco e tomar aquele cafezinho mineiro aqui na cidade de Poços de Caldas, quando o congresso de fato ocorrer em outubro. Eu que agradeço, professor, pelo convite. Desculpa. E também agradeço também ao professor Claudionir aí pela organização do congresso, por ter me convidado. Né? Infelizmente, eu não vou poder estar presente no congresso por outros compromissos, mas com certeza vai ser um congresso de sucesso. E muito obrigado aí pelo honroso convite. Então fica aí a todos vocês o convite para estar aqui no Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, em sua 21ª edição, de 25 a 28 de outubro. E você ainda que não fez a sua inserção do seu trabalho na nossa plataforma, a submissão vai até o dia 8 de setembro. Até breve e que a gente possa se encontrar assim que for possível. Até mais, um abraço. Obrigado.